Graça e paz a todos. O que é a verdade? Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Tomé pergunta a Jesus qual caminho seguir, ele responde exatamente essas palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que é a verdade? Pilatos, inclusive, pergunta a Jesus o que é a verdade. Jesus nada responde. Não havia necessidade de responder algo que estava notório. Jesus já havia dito aos seus discípulos que ele era a verdade. E ele continua dizendo que é a verdade. E por que é tão importante nós lembrarmos desta realidade, desta afirmação que Jesus é a verdade? Hoje nós vivemos em um mundo conhecido como o mundo da pós-verdade, em que a verdade que se relaciona à realidade dos fatos já deixou de ser a verdade. As pessoas acreditam no que elas querem, por isso é tão comum nos dias de hoje as fake news, as famosas fake news, que não são tão novas assim. Fake news existe desde que o mundo é mundo, desde que o homem caiu em pecado, porque ele caiu na primeira fake news de todas, a fake news da serpente, que afirmou que o homem não precisava se dobrar diante de Deus e se humilhar perante Deus, afinal de contas ele poderia ter o conhecimento do bem e mal como Deus. E essa foi a sedução da serpente, da antiga serpente que é Satanás. E o homem pegou e deixou Deus de lado para viver a sua própria verdade. Infelizmente, em um mundo hoje em que a pós-verdade prevalece, as pessoas querem e creem naquilo que desejam, aliás, creem naquilo que elas querem viver. Apreciam aquilo que lhes agrada, acreditam naquilo que lhe convém. E para muitos não existe verdade, a minha verdade é a minha, a sua é a sua e cada um vive a sua verdade. Contudo, isso é uma hipocrisia. Se você, por exemplo, está andando no seu carro e para diante do semáforo vermelho, porque você crê que ali é um semáforo que traz a verdade, é o momento de parar, aquela lei é verdadeira, ali é uma regra que você precisa cumprir, você para, vem outro e bate no seu carro. E você então vai conversar com a pessoa, resolver a questão, e ele diz: não, o semáforo não faz diferença para mim. Eu não acredito nisso. Eu não creio nisso. Eu não estou disposto a pagar o prejuízo porque eu estou certo. Você pode estar certo para você, eu estou certo para mim. Isso não existe, porque se vier a polícia, você vai ter o ganho de causa e a pessoa não. Então não tem como a pessoa fugir da verdade. Outra realidade, você vai ao supermercado e ali você compra 2 quilos de picanha, pede ali ao açougueiro para cortar para você, aquele corte maravilhoso para fazer um churrasco na grelha. E você chega ao supermercado, dá R$10 para a moça do caixa, ele fica esperando troco. E ela diz: não, isso aqui não dá para pagar. Aí você: não, dá sim. Ela: mas isso aí não está correspondendo aos fatos, o preço não é esse. Ele fala: não, mas para mim é. Percebe? Não existe como você ver um mundo sem regras. Um mundo sem regras, um mundo anárquico, onde não há governo, né? A anarquia, onde não há regras. Isso, ninguém vive no mundo anárquico, todo mundo vive debaixo de regras. Mas as pessoas acreditam que pode viver sem a verdade. Agora, voltando ao assunto mais importante: por que Jesus é a verdade? Porque ele é Deus. E quando ele diz que ele é verdade, é porque ele está falando da realidade última. Deus não simplesmente existe, ele é, e Jesus é de fato Deus. E quando ele diz eu sou a verdade, ele está se afirmando como a realidade última, a verdadeira, a verdade. A verdade, a realidade está em Jesus. Jesus é aquele que veio para mostrar quem Deus é, até porque ninguém jamais viu a Deus, mas quando nós olhamos para Jesus, nós vimos de fato a verdade sendo manifesta entre os homens, porque Deus se fez carne e viveu entre nós. Ele pode dizer com todas as palavras a verdade. Para muitas pessoas, fé é apenas uma crença que você pode ter qualquer uma fé, mas observemos de fato a realidade da fé cristã.
Paulo, por exemplo, quando escreve aos Coríntios e fala sobre a fé, ele diz: se Jesus não morreu e não ressuscitou, a nossa fé é vã, ou seja, não tem valor algum. Por quê? Porque, diferente do que muitos pensam, a fé cristã ela é baseada em fatos. E qual é o fato principal que Paulo está tratando na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15? A ressurreição de Jesus. E ele diz lá no começo que Jesus foi visto por mais de 500 irmãos, além de todos os apóstolos, ele foi visto e testemunhado depois de ressurreto por 500 irmãos, inclusive por ele. Ou seja, a fé não é baseada em lendas, a fé é baseada na verdade. A verdade é que Deus criou este universo, o homem desprezou a Deus e por isso ele está condenado. Mas Jesus veio, a verdade veio para morrer e ressuscitar pela salvação. Você crê em lendas? Você crê em conversas de homens? Ou você crê na verdade, na realidade que é Cristo Jesus, que veio, que viveu entre nós, que morreu, mas ressuscitou? O que é verdade? A verdade é Jesus Cristo.